Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde, um programa feito todo para você, um programa cheio de conteúdo, de fonte segura, fonte confiável. No programa de hoje a gente continua falando um pouquinho sobre alimentos refinados e hoje a gente vai entender melhor o açúcar. A gente também vai entender os malefícios do açúcar nos dentes. Olha só quanta coisa relacionada ao açúcar e a gente precisa realmente se preocupar com esse item da nossa dieta. No programa Vida e Saúde de hoje, a gente também vai conhecer um pouquinho mais de patologias causadas pelo uso de calçados inadequados. Se você anda com dor no pé, se você tem algum problema, uma queixa, você precisa ficar junto com a gente para a gente entender que, de repente, o tipo de calçado está sendo inadequado. Quero convidar você para acessar as nossas redes sociais, tem Facebook, tem Twitter, mas tem também o nosso blog. É lá que você encontra programas inteiros na íntegra. Então você acessa lá novotempo.com/vida e saúde, tem receita também, tem dicas de exercícios, tem artigos sobre saúde, tudo isso e muito mais à distância apenas de um clique para você. Agora a gente vai conversar com a doutora Ana Seregatti. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Doutora Ana é nutricionista, especialista em vegetarianismo, mas hoje vai continuar falando para a gente um pouquinho sobre alimentos refinados. Quero agradecer a sua presença, viu, doutora? Eu é que agradeço. Olha, a gente tem aqui um dado muito interessante que diz que cerca de 70% dos brasileiros entre 19 e 59 anos extrapolam o uso do açúcar. Mas eu queria entender um pouquinho melhor o que é realmente o açúcar. Açúcar conceitualmente é aquilo que a gente coloca em cima da mesa para adoçar várias coisas, né? Nós temos vários tipos de açúcar e todos esses alimentos aqui são feitos com açúcar. A gente tem que separar um pouquinho do que é açúcar do que é carboidrato. Açúcar é um carboidrato, mas nem todo carboidrato é um açúcar. Tá certo. Como que o açúcar chega a ficar dessa cor mais branquinha? A gente tem aqui vários itens coloridos, tá? Mas, por exemplo, olha, esse aqui tá no açúcar puro, o açúcar branquinho, ele é realmente, parece que foi até pintado de tão branquinho. Como que ele chega a esse ponto? Tá, e a gente parte da cana. A cana, assim, quem já tomou garapa sabe que ela tem uma coloração meio amarronzada, Sim. né? Então, todo o processo que é feito na indústria até virar açúcar branco, são usados muitas substâncias para clarificar, para tirar vários nutrientes que tem originalmente na cana e depois na rapadura, no melado, até chegar nessa cor branquinha. Então, são substâncias mesmo que clareiam, que lavam o açúcar. Quais as principais diferenças? Vamos falar então, você falou assim do caldo de cana, que é de onde vem o açúcar, vai clareando. Qual a diferença entre o açúcar mascavo, o açúcar cristal e o açúcar refinado, que é esse açúcar mais branquinho? Tá. Então, assim, a partir da cana, a gente forma o melado. Tá? Então, vai cozinhando, aquela água vai evaporando, ele vai condensando, ficando naquela consistência parecida com o mel. Mais né? firme, Mais firme. Então, o processo continua, aquele melado vai se condensar e se formar na rapadura. Né? O açúcar mascavo nada mais é do que uma granulação da rapadura. E depois, a partir de processos químicos, cada estágio vai originar um tipo de açúcar. Então, de maneira que do mascavo a gente tem o demerara, do demerara, dependendo do refino, vai ter o açúcar cristal e depois esse açúcar branco, que é bem granuladinho, grãos uniformes, que é o produto final e o que menos tem nutriente. Na verdade, nenhum, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre esse tipo da diferença agora nutricional de cada tipo de açúcar. De repente, vamos falar dos dois básicos, né? Do açúcar mascavo e do açúcar branco. Tá. Acho que é uma boa diferença e assim, o açúcar mascavo, ele contém vários nutrientes. Se destacam dois. No açúcar mascavo tem ferro, no açúcar mascavo tem cálcio. Olha só. Tá? E, obviamente, tem o carboidrato. Tem ali o que o açúcar branco tem, o mascavo também tem. Tá. O açúcar branco só tem a sacarose. Só tem um açúcar mesmo, que a gente chama que o nome do carboidrato é sacarose. Então, será que tem muita gente que fala, né, principalmente os mais antigos, açúcar é fonte de energia, realmente é uma fonte de energia, mas a gente pode dizer que é uma fonte de energia mais empobrecida? O açúcar branco? Poluída? Sim. Pode ser. É uma fonte de energia, assim, que não é benéfica para o organismo. Custa muito para o organismo metabolizar a partir do açúcar branco.
A fonte de energia a partir dos carboidratos são super importantes. Aliás, é a base da nossa fonte de energia, né? Mas quando chega no açúcar, a gente começa a ter alguns desbalanços no nosso metabolismo e aí comprometer a saúde, levando, no mínimo, a obesidade. Vamos falar um pouquinho então sobre, a gente começou aqui falando, dando um dado de que as pessoas normalmente extrapolam o uso do açúcar. Agora eu quero perguntar o seguinte, de repente eu consegui colocar o açúcar mascavo na minha dieta. Ele pode ser feito, como pode ser feito o uso do açúcar? Porque a grande dificuldade que eu acho que da maioria das pessoas é equilibrar. O açúcar mascavo, ele pode ser consumido de repente em maior quantidade do que o açúcar branco? Não deve. Em termos calóricos, o açúcar mascavo e o açúcar branco teria basicamente a mesma quantidade de caloria. Ok. Tá? A diferença é que o açúcar mascavo adoça menos. Então, vamos supor, eu vou adoçar um cafezinho com 1 colher de açúcar branco, 1 colher de chá de açúcar branco. Okay. Se eu for colocar o açúcar mascavo, 1 colher de chá não vai dar o mesmo sabor doce. Então, a pessoa tende a colocar uma quantidade maior para chegar naquela doçura que ela quer. Então, dá para dizer que o açúcar refinado ele é mais concentrado do que o açúcar primário, o açúcar mascavo? Do ponto de vista de doçura, sim, de percepção do sabor doce. Como no açúcar mascavo a gente tem presença de outros nutrientes, essa percepção da doçura ela é mais sutil. Então tem que tomar um cuidado danado, porque a hora que a gente vai contar as calorias totais do dia, apesar de que essa não é uma forma muito boa da gente considerar a dieta, mas vamos pensar em calorias. Se a gente usar açúcar mascavo e açúcar branco, a limitação é a mesma. Só que quando você consome o mascavo, você ganha de presente outros nutrientes. Então, dá pra gente estimular mais o uso do açúcar da sua forma mais rústica, o açúcar mascavo. O mascavo, o melado. Sim, certamente. Se precisar fazer algum doce, e o consumo deve ser limitado de qualquer forma, não é pra gente comer um doce assim, em umas quantidades que as pessoas comem por aí, né? Quando for fazer um bolo, quando for fazer qualquer coisa que vá açúcar, use o mascavo. Tá certo. Obrigada por hoje. Ela vai continuar com a gente essa semana falando sobre alimentos refinados e a gente vai entender um pouquinho mais por que a gente deve fazer escolhas mais inteligentes na hora de comprar e na hora de colocar na nossa mesa. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Agora a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre o açúcar, mas a gente vai ver agora o impacto do açúcar na nossa saúde bucal. Tudo bem, doutora Sheila? Tudo bem. Bem-vinda ao Vida e Saúde. A doutora Sheila é dentista. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo sabe que faz mal para os dentes, o açúcar. Isso mesmo. Eu queria saber, doutora, qual é a ação, como que o açúcar afeta os dentes? Olha, o açúcar, o principal problema do açúcar é o carboidrato. Então, as bactérias que estão presentes na nossa boca, elas se alimentam desse carboidrato e elas vão formar o ácido lático. Com o ácido presente na boca, o pH cai. E com isso, a formação da desmineralização do esmalte, da dentina, causando uma cavidade que é a famosa cárie. Agora é o seguinte, todo mundo tem bactéria na boca, até quem escova o dente direitinho, 3 vezes ao dia, passa fio dental, tem bactéria? Nós temos bactérias na boca, sempre presentes. Então, o uso do carboidrato, o uso dos açúcares, eles vão causar a fermentação e vai formar a cárie. Esse tempo de formação do ácido lático é um tempo curto, é um tempo longo? Quanto tempo a gente fica mais ou menos com açúcar no dente já vai começar a causar prejuízo? Em torno de 20 a 30 minutos. Só? Em torno de 20 a 30 minutos já começa o processo de formação do ácido lático e posteriormente a desmineralização. O processo inteiro, todinho, é em torno de 2 a 3 horas. Nossa, então realmente a gente precisa terminar de se alimentar e já escovar o dente em seguida. Porque a gente normalmente quando a gente fala de açúcar, a gente pensa nos doces que a gente acabou de mostrar ali na nossa mesa. Mas a doutora Sheila acabou de mencionar, é carboidrato. Então, os açúcares fermentáveis e o carboidrato. Acaba virando açúcar. Exatamente. Nós estamos comendo um pão integral ou mesmo um macarrão. E a gente acha que ali não tem açúcar, mas ali tem os carboidratos, né? Então, a gente pode dizer que a cárie seria o problema final, mas a desmineralização dos dentes, do esmalte, da dentina. Isso também pode ser um problema? Sim, com certeza. O grande problema que tem na questão não é só a cárie, né? A cárie, ela tem o início dela, que é a mancha branca, que é uma superfície opaca e branquinha.
E isso já vai causar uma certa sensibilidade, ou não? Ainda não. Ela é a fase inicial que nós chamamos, é o estágio inicial. Então, nesse estágio, apenas com controle da placa bacteriana, com uma boa higienização, diminuição do açúcar na dieta e aplicação de flúor no consultório, nós já conseguimos resolver com controle. A segunda etapa, que é quando desmineraliza a dentina, que essa sim é uma parte mais amolecida, a segunda camada é mais interior, aí sim nós vamos ter uma sensibilidade. Tá. Que é quando a gente come doce ou toma alguma coisa gelada, já começa com uma certa dor. Tá. E aí vem a cárie. E além da cárie, existem outros problemas que podem ser causados pelo uso do açúcar ou por manter o açúcar nos dentes? Sim, o grande vilão é a cárie. Mas a cárie, como ela vai progredindo ao longo do tempo, nós podemos também perder o dente. E a perda do elemento dentário causa grandes problemas para mastigação, para fala, a estética, né? A baixa autoestima. Ou seja, na verdade vai afetar a vida toda, Exatamente. né? E posteriormente, com essa presença de bactérias, elas podem entrar na corrente sanguínea e causar problemas ainda mais graves. Agora é o seguinte, tem gente que acha que uma fruta não seria tão prejudicial assim. O açúcar das frutas, in natura mesmo, também afetaria a saúde dos dentes? Também, ele também afeta. Qualquer coisa que você coloca na sua boca e você deixa por um período de tempo, ele prejudica, né? Porque sempre começa o processo abaixo o pH, forma a fermentação, forma os ácidos e a gente começa com problema. Também da placa bacteriana, que está sempre presente na boca, ela aumenta com a presença das bactérias, né? Então a gente sempre tem que, o máximo possível, ter uma higiene adequada. Agora tem gente que acaba usando o chiclete, o alívio, a goma de mascar, né? O alívio, o frescor do chiclete, acha que é suficiente já após as refeições e acaba pulando a escovação depois da refeição. Só a ação da menta, a ação daquele frescor é suficiente? Não. Aliás, não é indicado o uso de chiclete para a higienização dos dentes. E tem gente que fala assim, não, mas é chiclete sem açúcar. Mesmo assim, não substitui. Claro que no último caso, se você não tem uma escova, se você não está numa situação assim extrema, você tem que usar um chiclete, é aceitável, mas é no último dos casos. O chiclete, se for para ser escolhido, ele tem que ser sem açúcar de preferência e sem corante também. Porque tem alguns corantes que eles têm amido e carboidrato e nós entramos naquela questão que já foi falada de novo, da formação da cárie. Então, se for escolher um chiclete, né, o atrito da goma com os dentes, ele dá essa sensação de frescor, de limpeza, mas é a última das escolhas. É só uma sensação, gente. Na Exatamente. verdade, ele não está fazendo o trabalho que é a ele não está escovação e que a higiene precisa fazer. Agora, você tem aqui alguns equipamentos aqui que eu acho que você usa para mostrar como deve ser feita a escovação. Exatamente. Vamos falar então, qual é a frequência e como deve ser feita essa higiene, doutora? Então, nós devemos escovar os dentes sempre após as principais refeições, né? A forma melhor que existe, que eu costumo dizer, é aquela que é eficaz. Então, a forma que você mais consegue deixar o seu dente limpo, essa para mim é a que mais faz efeito. Mas nós sempre indicamos que você faça uma escovação de cima para baixo, da gengiva para o final dos dentes. Nunca esquecendo que a escovação gengival é sempre muito importante. As pessoas não escovam a gengiva e ela tem que ser escovada, assim como a língua também, para evitar a formação de placa bacteriana e outros problemas que mais para frente a gente vai falar aqui. Certo. Tá? O ideal é escovar 3 vezes ao dia, no mínimo, o uso de fio dental. Nós não podemos esquecer... O uso de fio dental deve ser feito 3 vezes ao dia também? Se possível, sim. Se possível. Tá. Mas se não tem a possibilidade de uma higiene adequada, antes de dormir seria a hora que você mais tem que escovar os dentes. Seria imprescindível, porque daí a gente vai passar um longo período com Exatamente, a noite toda, né? E também tem a queda também da saliva à noite, da salivação, que também contribui para a formação de cáries. Então a gente tem que escovar muito bem os dentes à noite antes de dormir. Tá certo. Quem possui aparelho dentário, por exemplo, vai ter uma dificuldade maior na hora de escovar. Precisa se preocupar um pouquinho mais com a higiene da boca. Sim, precisa se policiar mais, né? Cuidar mais da dieta também e usar algumas outras escovas específicas para aparelho, que elas têm uma forma diferente e limpam melhor os dentes com a presença do aparelho.
Tá certo, então. Obrigada, viu, doutora, pela participação aqui no Vida e Saúde. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, você vai conferir aqui patologias causadas pelo uso inadequado de calçados. Não saia daí que a gente já volta.